Fala, turminha do sexto ano 1, beleza? Aqui é o professor Ederson, direto da Batcabine. É isso aí, galera. Tô com uma cabine de gravação, construí essa cabine aqui em casa, até para ficar melhor o som para você aí. Tem o meu equipamento de microfone, cada dia melhorando para que nossas aulas fiquem realmente muito mais divertidas, melhores, com um som mais legal. Então vamos ao que interessa, vamos à nossa aula. Vou estar diminuindo aqui, ó. E vamos falar sobre a parte ainda climática, que é muito importante para estudarmos, tá? Então é o seguinte, preste bem atenção nessa aula, tá? Porque essa aula, ela vai estar trazendo, eu vou estar trazendo a partir dessa aula, quais são os principais, quais são os climas mais atuantes no mundo e principalmente as relações humanas com as questões climáticas, qual a influência dos seres humanos, como esses seres humanos podem estar, né, afetando ou até ajudando ao planeta Terra. Vamos lá? Então bora! Falamos então sobre a atmosfera, já sabemos a diferença entre o tempo e o clima. Por exemplo, o tempo é estudado pela meteorologia, o clima pela climatologia. Vimos que o tempo ele é relacionado às questões, às condições atmosféricas momentâneas, já o clima às condições que são mais duradouras, ou seja, ele não é de um dia para o outro, de uma semana para o outro, de um ano para o outro, não há mudança climática muito grande, ok? Então vamos continuar. Falamos também sobre a questão da insolação, das zonas térmicas do planeta, ou também chamado como zonas climáticas. Nós vimos que a zona intertropical ou zona tropical fica mais centralizada. Por que acontece isso? Aqui nessa movimentação, desculpa, aqui nesse exemplo do movimento de translação, nós temos aqui os períodos de solstício e equinócio. Solstício vai ser o período de primavera e outono, certo? Solstício de verão, aliás, desculpa, eu confundi, voltando. Solstício é quando você fala sobre verão e inverno. E o equinócio é quando você fala sobre primavera e outono. A primavera, quando acontece no hemisfério norte, vai ser o oposto. O hemisfério sul vai ter outono. Quando está aqui, ó, no caso, verão, no solstício de verão do hemisfério norte, aqui no hemisfério sul você vai ter o inverno, ok? É claro que aqui são períodos diferentes, então são períodos que aqui mostra verão aqui para o hemisfério sul e aqui verão para o hemisfério norte. São datas diferentes, ó, 21 de junho e aqui 22 de dezembro, ok? Tá, o que é muito importante para a gente entender? Que a zona intertropical são climas, né, consideravelmente mais quentes. A zona temperada norte e temperada sul são mais amenos, os climas são mais amenos, e aqui nas zonas polares ou zonas árticas e antárticas são mais frios, ok? Então vamos lá. Quais são as classificações climáticas? Existe um estudioso, existe o Alan Strahler. Ele utilizava uma teoria e ele mostrava que existem climas baseados em suas latitudes. Então nós temos aqui climas de baixas latitudes, que são influenciados por massas de ar quente, os climas de médias latitudes, latitudes médias, que são influenciados por massas de ar tropicais e polares, e os climas de latitudes altas, que são influenciados por massas de ar polares. Isso aqui se refere à localização, né, de uma região, de um país próximo ou afastado do Equador. Quando é baixa latitude, próximo da linha do Equador. Quando é alta latitude, é longe da linha do Equador, mais próximo dos polos. Vamos dar continuidade. Aqui nós temos um mapa que mostra a diversidade climática do mundo, ou seja, esse colorido todo, na verdade, representa partes do planeta Terra, zonas do planeta Terra que têm climas diferentes, ok? Às vezes, em uma mesma área, que por exemplo, ó, na zona intertropical, você pode encontrar climas diferentes, porque, lembrando da aula anterior, existem outros fatores que, que influenciam na mudança, influenciam na característica de um clima, certo? Então, por exemplo, aqui nós temos, nesse mais rosinha, o clima equatorial.
Ao mesmo tempo, na mesma linha do Equador, nós temos o clima frio de montanha. Como que vai ter um clima frio de montanha numa zona equatorial, já que é muito frio? Aliás, já que é muito quente na zona equatorial, mas o frio de montanha está ali por quê? Justamente por causa do relevo de altitude. Ou seja, montanhas da Cordilheira dos Andes, no topo das montanhas você vai ter uma área mais fria, devido àquele fator que nós já falamos de altitude. Quanto mais alto, mais frio, ok? Outra coisa, temos um clima, por exemplo, aqui, ó, desértico. Ah, então aqui onde tem o deserto do Saara, no norte da África, exatamente aqui, ó. Então por que que tem esse clima desértico ali? Principalmente por estar numa região em que existem correntes marítimas que ressecam o ar. Essas correntes marítimas atrapalham na chegada da umidade do ar ali para o norte da África. Fora que ao longo do tempo foi criado um grande deserto e não tem vegetação para alimentar, digamos assim, também a umidade relativa do ar. Vamos continuar, depois a gente fala mais sobre cada clima. Principais tipos de clima, então. Vamos falar um pouco do clima equatorial. Esse clima, ele se localiza basicamente na linha entre os trópicos, mas mais aproximado ali das baixas latitudes. Ou seja, quanto mais próximo da linha do Equador, você pode encontrar esse clima equatorial. Ele caracteriza-se por apresentar elevadas temperaturas e grande umidade do ar durante o ano todo. Então, o que eu vou mostrar para vocês? Por esse climograma, isso aqui chama-se climograma, é um gráfico que mostra uma linha de temperatura que varia durante o ano, certo? E também a variação da pluviosidade, ou seja, da quantidade de precipitação, de chuva, basicamente, que tem. Não só chuva, porque lembrando dos elementos climáticos, você lembra que precipitação tem algumas características, tem alguns elementos. Por exemplo, chuva é um tipo de precipitação, neve é um tipo de precipitação, o granizo também o orvalho também a geada também então enfim, todos têm um pouco de característica. Então no clima equatorial, muito importante saber, elevadas temperaturas durante o ano e também umidade do ar muito grande durante o ano. Apresenta baixa amplitude térmica. O que é essa amplitude térmica? Isso é muito fácil, ó. É só você analisar essa linha vermelha que você vai entender rapidamente o que é amplitude térmica. Se a variação da temperatura é bem pequena, ó, certo? Ela não tem muita variação, ó, praticamente está em 25 graus aqui, ó, 25, 26, 28. Se não tem uma variação muito grande durante o ano, quer dizer que a amplitude térmica dela é baixa, certo? Então essa é uma das características do clima equatorial, baixa amplitude, varia pouco a temperatura durante o ano, ok? Predomínio das chuvas convectivas. Essa chuva convectiva ou de convecção é uma chuva que acontece principalmente quando existem aquelas nuvens mais na vertical, em que tem as nuvens cúmulos, nimbus, enfim, que chove-se muito por causa do intenso calor e evaporação. São chuvas rápidas, porém chuvas carregadas de muita umidade. Encontrado também em regiões de baixa latitude, próximos à linha do Equador, como a Amazônia, a África e a Indonésia. Falei para vocês isso aí um pouquinho. Clima tropical. Caracteriza-se pelo predomínio das temperaturas elevadas e a alternância entre as estações secas do inverno e a úmida do verão. Isso acontece principalmente no Brasil, na região ali do Cerrado, na região do centro-oeste brasileiro. O Brasil tem esse clima chamado tropical. O tropical ele vai se subdividir em outras características que depois eu vou falar. Mas o clima tropical puro, digamos assim, o tropical típico mesmo, ele tem duas estações do ano bem definidas. Duas estações sazonais. Quando fala estação do ano, você pode usar o termo sazonal. Tá? Quando você ouvir o termo sazonal, lembra-se, estação do ano, passa por um período, ok? Então no verão é quente e úmido, e no inverno é um clima mais ameno, é um período de temperaturas amenas, só que mais seca, não chove quase nada durante 6 meses. E os outros 6 meses chove bastante no clima tropical, isso é muito importante. Assim surgiu uma vegetação no Brasil de cerrado, com gramíneas e árvores tortas, não tem muitas florestas. E, por exemplo, as savanas da África, quando você assiste aqueles
filmes, documentários que tem na África, ok? Vamos lá. Possui 3 subtipos principais, como eu falei. O tropical continental, que é mais no interior do continente, que tem essa característica aqui principalmente, de ser o típico. Tropical de altitude, que ele, apesar de ser quente, ele tem uma influência da altitude e é um pouco mais ameno. E o tropical de monções, que acontece, por exemplo, na Ásia, que também tem essa influência da temperatura anual, mas depois, mais à frente, vocês vão aprender sobre os tropicais de monções. Vamos lá. Como que se caracteriza aqui um clima tropical continental? Temos um exemplo de Cuiabá, no Mato Grosso, o clima tropical típico, né, continental. Você vê que, olha só a temperatura durante o ano. Ela estava aqui de janeiro até abril, até estava um pouco alta, e foi caindo, caiu bastante aqui no inverno, e aí no verão ela acaba subindo, certo? Então o que acontece aqui? Uma variação maior de temperatura. Mas olha as chuvas também, ó. Verão chove bastante, inverno seca, 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 verão chove bastante. Enfim, esse é um tropical continental mais típico, ele é mais característico de chuva bastante no calor e seca no inverno. Tá vendo? Bem fácil de identificar o clima tropical típico continental. Tropical de altitude, na cidade de São Paulo, por exemplo, olha só. No verão chove bastante, altas temperaturas. No inverno, olha como cai drasticamente, ó, cai bastante o número de chuvas. Depois sobe rapidamente a própria temperatura e a umidade e a pluviosidade também, ok? Depois dê uma lida também aqui, que tem umas explicações aqui na parte escrita. Tropical de monções na Índia acontece de uma forma um pouco diferente. Por quê? Porque na Índia eles estão no hemisfério norte. Então, o verão para eles é junho, julho, agosto, até setembro aqui, ó, ok? Então, de repente, no verão, ó, olha a seca. Não chove quase... Desculpa, verão para nós. No caso, o inverno deles, olha só, seca. Mas as temperaturas lá, por mais que estejam no inverno, eles não são temperaturas muito baixas. Olha só, elas estão em torno aqui, ó, de 23 até 30 graus. Isso é devido justamente à localização da Índia, que é bem próximo ali das linhas dos trópicos, ok? E aqui, ó, você vê que a chuva, de repente, ela sobe de uma maneira tão grande que chega a ter muitas inundações, alagamentos na Índia, ok? E depois cai drasticamente. Então você vê como que é o clima tropical? Ele vai ter sempre um verão quente e chuvoso e o inverno mais seco, certo? Continuemos. Clima temperado. Já o clima temperado, ele apresenta as 4 estações bem demarcadas, bem definidas, ok? Elas são percebidas principalmente quando há mudança da coloração de folhas e flores, né, que acontecem durante o ano. Então existem as árvores que são chamadas árvores caducifólias, certo? Ou caducas, porque elas perdem as folhas durante o período do ano. Lá no outono começa a amarelar, no inverno cai todas as folhas, depois começa a voltar normalmente para que ela possa sobreviver nesse período de frio. Então, por mais que é chamado clima temperado, no inverno ele cai bastante a temperatura, certo? O clima temperado ele acontece na Europa, América do Norte, Ásia, América do Sul, Nova Zelândia e parte da Austrália. Possui 3 subtipos: temperado continental, provavelmente que é continental porque está mais interno, né, certamente, e é mais seco, né? O temperado oceânico, que sofre influência do oceano e tem uma variação menor, a amplitude térmica é menor porque a água ajuda a segurar mais o calor. E o temperado mediterrâneo, que é quando está localizado em áreas próximas do mar Mediterrâneo ali na Europa. Então aqui, vamos ver o climograma do temperado continental. Como nós estamos falando da Europa, Romênia, Bucareste, na Romênia, você vê que janeiro até abril é inverno. Começa maio, junho, aqui começa a aumentar a temperatura. Você vê pelo gráfico da linha da temperatura, ó. Frio, 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 começa a aumentar, só que não muito também, vai ter no máximo 18 graus, depois cai novamente. Ou seja, eles estão numa área mais afastada da linha do Equador, mais afastada do Trópico de Câncer, e aí as temperaturas não são tão altas.
E quando aumenta, você vê que a chuva não aumenta tanto, ó. É mais equilibrada, né, a quantidade de chuva, só que é menor do que num clima tropical, ó. Você vê que os gráficos no clima tropical ou equatorial estavam mais altos aqui os gráficos, tá vendo? Aqui tem pouca quantidade de chuvas, ó. Na China, um clima temperado oceânico, você vê que tem um pouco mais de chuvas, principalmente porque existe uma chegada de massas de ar que vem do oceano trazendo mais umidade. Então você vê que a linha de temperatura é parecida, mas a quantidade de chuvas aqui no verão da China é maior, justamente por estar próximo do oceano por causa da maritimidade. E o temperado mediterrâneo, lá na Itália, por exemplo, ele fica praticamente o contrário. O verão aqui, ó, aliás, o inverno deles, ó, janeiro, fevereiro, é chuvoso. Já o verão é seco. Isso aqui ele apresenta então, um verão quente e seco e o inverno não muito frio, e só que ele é chuvoso. Então ele ocorre principalmente ali na bacia do Mediterrâneo, no litoral do Chile. Tem um clima, é chamado Mediterrâneo pela característica parecida com esse do mar Mediterrâneo. Califórnia, também nos Estados Unidos, na África do Sul e também na Austrália. Qual a diferença básica do temperado mediterrâneo? É que ele inverte com esses aqui, por exemplo. Ó. Aqui chove mais no verão, certo? Já aqui é o contrário, chove mais no inverno e o verão é mais seco. Vamos lá. Clima polar, esse é simples de entender. Clima polar caracteriza por apresentar temperaturas muito baixas, com médias térmicas de cerca de menos 35 graus no inverno e menos 10 no verão. Temperaturas negativas, lá é tudo congelado, dificilmente se encontra vegetação. A única vegetação mais que sobrevive mais ali é a chamada tundra, a tundra que é mais rasteira, o máximo um arbusto que tem ali e consegue sobreviver a temperaturas negativas. Precipitações são raras, geralmente em forma de neve, o clima das neves eternas. Então, digamos assim, se acontece de cair neve, essa neve não vai derreter facilmente, então ela vai acumulando muita neve, certo? E com o tempo vai criando várias camadas de neve sobre a outra. Essa neve vai sendo compactada pela força da gravidade e o tempo que vai, o próprio ar tem uma pressão e com o tempo essa neve vai ficando cada vez mais compactada sobre o solo. Então, é um clima das regiões polares, é o chamado clima polar. Ok? Olha aqui a temperatura: 0 graus, no máximo, zero nada, desculpa, menos 40 graus, menos 10 graus. Ele varia bastante, ó, de menos 40 a menos 10, 30 graus ele varia, só que no mesmo frio que existe, ó, praticamente abaixo de zero. Pluviosidade média nem aparece aqui, ó, praticamente no gráfico. Não chega a dar 100 milímetros de chuva, no caso seria neve, pouquíssima precipitação. Clima desértico é o clima que caracteriza-se por apresentar pequena quantidade de chuvas e grande amplitude térmica diária, tá? E anual também. Por que a amplitude térmica é grande? Durante o dia ele aquece muito, né? Tem muito sol, tem muito calor. Esse calor fica ali preso, ali fica aquecendo a temperatura, fica aumentando na superfície. Já à noite não tem o sol, esse calor vai embora, não tem umidade, não tem gases para segurar muito essa temperatura e ela vai embora e aí acontece de ter essa mudança muito drástica aí na temperatura, uma grande amplitude térmica. Durante o ano também, ó, você vê aqui no gráfico, a temperatura varia praticamente 10, vai para 30 graus, depois cai para 5 graus. Por quê? Principalmente em áreas que têm as estações bem definidas, ou seja, o verão e o inverno. No caso aqui no Egito, hemisfério norte, aqui vai ser o inverno, aqui vai ser o verão no meio e aqui começa o inverno novamente. Quando é inverno, a temperatura cai, só que chove, mas tem mais temperatura, chance de chuva no inverno. O deserto realmente é um pouco diferente. Temos deserto no norte da África, que é o Saara, o deserto do Negev no Oriente Médio, no oeste dos Estados Unidos, que é o Arizona, no México, Sonora, litoral do Chile, do Peru, que é o Atacama mais seco do mundo, né? O litoral do Chile não, próximo do Chile, né? Na Austrália, né? Na África, no Kalahari, e o noroeste da Índia, que é o deserto de Thar. Então, vários desertos, tem mais alguns que são desertos gelados, o de Gobi, que fica no norte da China, também é frio.
Clima de montanhas, caracterizado pelo frio e pela presença de neves eternas. É óbvio, lá no alto da montanha, pela influência da altitude, a temperatura sempre é baixa. Então a altitude é o fator que impera ali sobre eles, ok? Então temos algumas cadeias montanhosas muito grandes com esse tipo de clima. A Cordilheira dos Andes, o Himalaia, que é onde tem o Monte Everest, os Alpes, já viu falar dos Alpes suíços na Europa? As montanhas rochosas que tem no oeste dos Estados Unidos e do Canadá também tem temperaturas baixas nos seus picos, nos seus topos, ok? Olha aqui a temperatura, ó. Não passa de 15 graus, varia ali entre 10 e 15 graus, e tem uma pluviosidade média, né, em torno de 100 milímetros durante o ano. E aqui no caso, como está mostrando no Equador, o Equador está na linha do Equador basicamente, né? Ou seja, ele, por mais que esteja na linha do Equador, tem poucas chuvas aqui nesse período. Não tem essa questão de verão e inverno no Equador. Por quê? Porque a inclinação da Terra não chega a influenciar quem está na linha do Equador, ok? Tem só o período, né? No caso aqui, como o Equador está na linha do Equador, então dificilmente se caracteriza ali como inverno ou verão, porque não muda-se muito a temperatura. Clima semiárido é um clima que caracteriza-se por apresentar temperaturas elevadas o ano todo, ou seja, baixa amplitude térmica. No clima semiárido, é um clima de transição, é um clima que está numa área geralmente cercada por outras áreas mais altas, de relevo mais altos. Por exemplo, no sertão nordestino no Brasil, ao redor existem planaltos e serras. Essas serras e planaltos, elas meio que impedem a passagem da umidade, porque a umidade do ar vai bater nas paredes ali, a hora que ela for subir com o vento, vai precipitar. Ela condensa, forma nuvem, chove, e aí o vento passa e passa seco. Então essa é uma característica de climas semiáridos, onde tem pouca chuva durante o ano, só que também a amplitude térmica é baixa, ou seja, a temperatura é meio que constante, né, durante o ano, bem quente mesmo. Vamos lá? Mas também tem temperaturas geladas no caso da Argentina, na Patagônia. Ele é um clima mais seco, só que a temperatura é um pouco mais alta. Desculpa, mais baixa. Clima tropical. Desculpa, clima subtropical. É um clima típico das áreas de transição do clima tropical para o clima temperado. E é um clima de transição também. Apresenta chuvas bem distribuídas, aumento da amplitude térmica e as estações do ano mais definidas. Ocorre no sul do Brasil, onde nós vivemos. Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul passam por esse tipo de clima. Elas sofrem a ação desse clima subtropical. Você vê que o inverno aqui, ó, cai bem a temperatura. Só que as chuvas não caem muito. A gente tem meses, é óbvio que a gente percebe aqui que está seco. Mas se for fazer uma média de 30 anos para caracterizar o clima, então você vai ver que tem pouca variação mesmo. Mas a temperatura varia, de 25 a média aqui para 15 aproximadamente, alguns locais até menos. Então, clima subtropical, ele está ao sul do Trópico de Capricórnio, mas também tem ao norte do Trópico de Câncer, que é na região também lá da China, na região dos Estados Unidos, ok? Alterações climáticas. Vamos falar então sobre algumas alterações que o homem ajuda, né, a provocar. O efeito estufa existe na Terra já sempre que ela existiu. Por quê? O efeito estufa ele é um aquecimento natural da Terra. O que acontece? Os raios solares eles entram, vão até a superfície e aquecem a superfície. Esse calor que é exercido aqui, que é gerado, ele acaba sendo preso na atmosfera. Quando você tem alguns gases, chamados gases do efeito estufa, que seguram esse calor. Então, por exemplo, o CO2, que é o gás carbônico, a própria água em estado de vapor, outros gases que são liberados também por muitas usinas e fábricas, escapamentos de carros, eles acabam segurando e absorvendo esse calor. Esse fica preso na atmosfera e aumenta a temperatura do planeta. Por isso que a gente tem falado, e muitos têm falado sobre o aquecimento global. Por quê? Essa temperatura que deveria estar equilibrada, ela aumenta porque os gases estão cada vez mais sendo
estão sendo emitidos pelas chaminés, pelos carros, pela produção, pela queimada, né? Tem acontecido muito a queimada no Pantanal, na Amazônia. Todo esse gás carbônico, esses gases que vão para a atmosfera, eles acabam criando uma camada de efeito estufa maior, certo? Criam como se fosse uma redoma, uma estufa segurando o calor. O sol passa por ele, inclusive, mas quando o calor quer sair, ele não sai. Mas mesma coisa do carro, o vidro do carro transparente. Você fecha todo o vidro do carro, o que vai acontecer? A luz do sol vai entrar, vai aquecer lá dentro, vai ficar sufocado de tanto calor, porque não sai o calor. Ele não consegue sair se você não tiver uma abertura. É mais ou menos como os gases do efeito estufa eles fazem. Destruição da camada de ozônio. Vocês já ouviram muito falar disso, com certeza. Então, aqui, principalmente nos polos, Polo Sul e no Polo Norte, existem maiores destruições, maiores partes de destruição da camada de ozônio. Não vou explicar exatamente o que acontece, mas é mais ou menos assim. Os gases CFCs, eles entram em contato com o ozônio, que é de 3 oxigênios. O cloro, ele vai praticamente se reagir, ele vai roubar o oxigênio e vai criar um monóxido de cloro, que é um outro gás que vai sendo criado. Então, o que acontece? O gás CFC, ele é prejudicial à camada de ozônio. Muitas indústrias pararam de produzir com gás CFC, mas infelizmente tem muita coisa que a gente ainda não sabe e acontece. Então a gente tem que saber como entender esse processo. Será que o mundo vai acabar tendo problemas com a camada de ozônio? É só o ser humano pensar e parar de produzir aquilo que a destrói. É óbvio, né? Chuvas ácidas. As chuvas ácidas acontecem também pela grande emissão de gases, que são gases que se tornam ácidos na chuva, no caso. Por exemplo, o gás SO2, NO2, os gases que são de mercúrio. Ou seja, os gases emitidos por algumas indústrias, eles entram em contato com o vapor d'água, eles se fundem, as moléculas ali, eles fazem uma reação química ali, eles se juntam com a molécula de água e causam ali uma formação mais ácida dessa chuva. O que acontece nessa chuva ácida? Pode acontecer problemas, por exemplo, de corrosão de alguns monumentos que são feitos principalmente de calcário, de mármore, os prédios, enfim, as plantas, os rios sofrem alteração no pH. Então a chuva ácida ela é aumentada pela grande produção de gases poluentes. Então o que o ser humano deve fazer? Ou o ideal era colocar filtros nas chaminés e eliminar o mínimo possível desses gases que são prejudiciais à própria chuva, que é tão boa para a nossa natureza, né? Agora vamos falar da inversão térmica. Isso acontece e também é muito chato disso aí. Vamos ver. Durante o processo normal, existe na atmosfera assim: o Sol entra, né, ele chega até a superfície e toca numa superfície e ele vai aquecer o ar. O ar quente ele tem a tendência de subir, certo? É natural isso. Então o ar quente ele fica aqui, ele aquece, normalmente sobe. Lá nas áreas mais altas, como a gente já falou, quanto mais alto, mais frio. Então o que vai acontecer? Quando o ar quente sobe, ele vai se dissipar, ele vai se espalhar facilmente, ok? Na inversão térmica pode acontecer principalmente nas épocas de inverno, ok? Ou quando vem uma frente fria, sabe aquele vento sul, né? Aquela frente fria que cobre, fica tudo nublado e já vem o ar frio. Esse ar frio ele vai por baixo do ar quente, certo? Ele vai trancar esse ar quente e aí a poluição, o calor que estava aqui, ele vai ficar preso. Principalmente os gases, e a gente sente o cheiro desses gases quando está essa frente fria, quando está um inverno e uma camada de gases mais frio. O que acontece? Aquele frigorífico, curtume, fábrica de osso, que tem aqui próximo do governador Celso Ramos, eles sentem essa temperatura baixar. Aliás, nós sentimos esse cheiro, esse mau cheiro que fica no ar. Então na inversão térmica, tá vendo que está invertido aqui, ó, o ar quente fica preso entre o ar frio e o outro ar frio que na verdade veio por baixo aqui desse ar quente. Então a inversão térmica causa principalmente essa questão do mau cheiro que fica com gases e poluentes acumulados ali.
Quando a gente fala do microclima urbano, depois você dá um pause, né, no vídeo, dá uma lida certinho, eu vou resumir. O microclima urbano ele acontece principalmente pela grande quantidade de construções que tem na zona urbana. Quanto mais impermeabilização, mais indústrias, mais carros, mais quente vai ficando dentro da área urbana. E aí aparecem climas que são climas de microclimas urbanos, ou seja, ilhas de calor. As ilhas de calor acontecem quando existem áreas urbanas com muita construção, muito cimento, e ela acaba tendo um aquecimento maior do que áreas em volta onde tem mais vegetação. Isso acontece e mostra uma diferença climática interna dentro de uma cidade, é um microclima urbano. Isso prejudica as áreas que são áreas de moradia com muita construção, fica muito seco e muito quente, e as áreas que são mais próximas dos mares, dos oceanos, dos lagos, tem um pouco mais de umidade, um pouco mais ameno. Ok? Depois dá uma lida e dá um pause, dá uma lidinha no slide. Bom, pessoal, era isso então que a gente tinha para falar, principalmente sobre essa questão climática. Valeu? Um grande abraço, siga aí as orientações para fazer as próximas atividades e fiquem com Deus. Tchau!